Olá, meus amores! Chegamos agora na terceira e última parte dessa nossa temática Quem eu tenho por perto? Quem você tem por perto? Chegamos nessa terceira parte, então nem vou falar muito, nem vou perder muito tempo, porque a gente ainda vai falar bastante nessa aula de hoje. Mas antes, vocês fizeram a pesquisa que eu pedi? Vocês pesquisaram a história de um familiar seu? Aquela história que deixou você com um coração quentinho? Agora é a hora de trazer essa atividade para a nossa aula. Então, bora lá para os nossos slides. Então, a nossa aula de hoje ainda, bloco 2, conviver. Quem você tem por perto é a parte 3 do nosso Quem você tem por perto. Nós vamos falar de contação de histórias. Na última aula eu pedi para vocês trazerem uma história sobre a sua família. Te dei esses 5 questionamentos. Você já ouviu histórias sobre a sua família? Você se lembra de alguma? Como era a vida dos seus avós? Como os seus pais se conheceram? Quais os maiores desafios dos seus antepassados? Então vocês tinham ali 5 questionamentos que vocês levaram para casa, vocês refletiram, vocês pesquisaram, é assim, eu espero, e trouxeram hoje essas respostas. O que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Então, olha aqui para mim, galerinha, olhem bem nos meus olhos. Nós vamos contar história. Eu desconfiei, professora, desconfiei que isso estava fácil demais, só pesquisar uma história, agora eu vou ter que contar? Mas claro, você não é obrigado a falar na sala de aula se você não quiser. Você pode ali compartilhar a história com seus amigos. Tem uma dica, olha a dica bacana que eu vou dar para vocês e para você, professor presencial. Olha o que você pode fazer. O seu estudante, ele é meio tímido, não gosta de contar história. Olha o que vocês podem fazer. Vocês podem misturar as histórias e cada um pega uma história aleatória, sem nome de pessoas, sem nada. E cada um vai contar uma história. Olha que legal. Vai ser sigiloso, mas vai ser a sua história sendo contada. É uma opção. Ou, claro, se você se sente à vontade, você pode ler ali para os seus amigos a sua história. Agora vamos para a dica de como contar histórias. Vamos lá. A primeira dica: conheça bem a história que você vai contar. Se esquecer algum trecho, avance para outro momento, estabelecendo conexões entre as partes. Dica 2: escolha as partes da história que você vai contar. Atenção aos detalhes, galera! Eles podem tornar a história mais interessante ou mais cansativa, se você detalhar demais aspectos que nem têm tanto interesse ao seu ouvinte. Terceira dica: use a entonação da sua voz para deixar a história mais interessante. Aumente o tom de voz em momentos de surpresa, ria em momentos alegres e conte com sobriedade os momentos de dificuldade. Outra dica: faça contato visual com as pessoas que estão ouvindo. Isso é importante para mantê-las atentas ao que você diz. E não só contar, como ouvir também. Nós vamos ouvir e que dicas nós temos para ouvir? Não se distraia com os outros assuntos enquanto estiver praticando a escuta ativa da história. Não julgue a maneira como o contador escolhe narrar a história, as expressões que ele usa, o seu conteúdo. Lembre-se, seu colega está dividindo com você algo pessoal sobre ele e a sua família. Tenha o caderno em mãos para fazer anotações sobre informações importantes e curiosidades. E por último, mantenha contato visual com o contador de história. Essa é uma forma de demonstrar respeito e interesse
pelo que o outro diz. Vocês querem ouvir uma história minha? Uma história da minha família? Eu posso contar para vocês. Olha que bacana. Eu vou contar para vocês a história de como meu pai conheceu a minha mãe. A minha mãe, ela trabalhava na casa de uma tia minha, cuidando do filho da minha tia. Minha mãe tinha entre 15 e 16 anos. Uma certa manhã, meu pai, soldado, ele passou na frente da casa da minha tia e minha mãe estava na janela. Ele assoviou para ela, fez um galanteio para ela. Ela mostrou um palmo de língua para ele. Ele disse, nossa, que moça mais mal educada. Passado alguns dias, ele passando na frente da catedral aqui de Porto Velho, ela tinha uma pracinha. E essa moça estava na pracinha, sentada chorando. Ele sentou ao lado dela, conversou com ela, acalentou ela e marcou um encontro em uma festa junina. Deste encontro, no dia seguinte, ele foi na casa da minha avó buscar as coisas dela, porque ele ia levar ela para casa dele. Que história, hein? Parece coisa de novela, parece coisa de filme, parece histórias de filmes românticos de adolescente. Mas exatamente isso que aconteceu. Foi assim que eles se conheceram e foi assim que toda a história não foi ali uma história muito grande, uma história muito romântica, mas ele levou ela para casa dela. 15 dias depois, o amigo dele foi almoçar na casa deles, né, no caso. E o amigo dele disse, como é que é o nome da sua esposa? O meu pai falou, eu não sei. Vocês acreditam? Ele não sabia o nome da minha mãe. Ele chamava ela de meu amor e pelo apelido que toda a família chamava, que é Noca. A minha mãe se chamava Lourdes. E ele chegou muito desengonçado e foi perguntar, oi, meu amor, como é que é seu nome? Que história, né, galera? Que história. Esse só foi um trechinho da história ali de como o meu pai e a minha mãe se conheceram. E aí? Agora é com vocês, é o momento que vocês vão praticar a história que vocês vão contar. Então vamos ver ali as nossas dicas do nosso Vamos Praticar. História que você ouviu apresenta aspectos assim. Depois de vocês ouvirem todas as histórias dos seus colegas e vocês contarem as suas, vocês vão ali praticar a escrita. A história que você ouviu apresenta aspectos parecidos com os da sua família? Em caso afirmativo, quais foram as histórias e quais foram esses aspectos assim em comum? Você aprendeu algo novo ao ouvir a história de famílias diferentes? O que você aprendeu de novo? Alguma dessas histórias diferentes se diferencia da história da sua família? Em caso afirmativo, quais são os aspectos ali de uma história totalmente diferente com a sua? E para finalizar o nosso bloco e essa nossa temática, nós vamos fazer a nossa síntese e a nossa autoavaliação. Vocês já estão acostumados ali com a síntese e a autoavaliação que o professor Mac trouxe no bloco 1 para vocês. O tema das relações interpessoais foi abordado de diversas maneiras. Então, nós vimos ali tanto da nossa família, quanto dos nossos amigos, quanto as pessoas que estão próximas a nós. Agora, a sua tarefa é identificar as partes mais importantes desse percurso, relacioná-las e extrair conclusões considerando o seu projeto de vida. Para tanto, você deve criar uma forma de comunicar seu aprendizado. E é isso, galera. Com vocês agora, vocês têm agora os questionamentos da síntese e também a sua autoavaliação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira temática, que é quem você tem por perto, e nós nos vemos na nossa próxima temática, que é amar é. Então, um grande beijo para vocês e nos vemos logo.